E se eu te dissesse que o maior segredo da Arca da Aliança não é sobre seu poder destrutivo, mas sobre algo que poderia abalar os alicerces da fé como a conhecemos? E se o Vaticano, guardião de séculos de história, estivesse escondendo essa verdade, as 7 chaves? Vamos mergulhar fundo neste mistério. A história que todos conhecemos é fascinante. A Arca da Aliança, descrita na Bíblia, era um baú de madeira de acácia folheado a ouro, construído sob as ordens diretas de Deus a Moisés. Dentro dela estariam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão. Para os antigos hebreus, era a representação física da presença de Deus na terra, uma arma formidável e um objeto de reverência sagrada. Sua história é marcada por milagres e batalhas, desde a queda das muralhas de Jericó até sua captura pelos filisteus e seu retorno triunfal a Jerusalém. Mas em algum momento, por volta de 587 a.C., durante a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, a arca desaparece dos registros históricos. E é aqui que o verdadeiro mistério começa. Onde ela foi parar? Destruída? Escondida? Levada aos céus? Teorias não faltam. Alguns dizem que está enterrada sob o Monte do Templo, em Jerusalém. Outros acreditam que foi levada para a Etiópia e está guardada numa pequena capela em Aksum, vigiada por um único monge guardião. Há até quem sugira que os cavaleiros templários a encontraram durante as cruzadas e a levaram para a Europa. Mas há uma teoria mais controversa, uma que sussurra sobre um encobrimento de proporções épicas, envolvendo a instituição mais poderosa do cristianismo, o Vaticano. Essa teoria não se concentra tanto na localização física da arca, mas no que ela realmente continha. E se, além das tábuas da lei, a arca guardasse algo mais? Um conhecimento tão profundo e potencialmente perturbador que sua revelação poderia reescrever a história e desafiar a autoridade religiosa estabelecida. Pensemos juntos. O Vaticano possui arquivos secretos lendários, uma vasta biblioteca de documentos antigos coletados ao longo de 2 milênios. É plausível que em algum momento da história, seja através das cruzadas, da aquisição de relíquias ou de descobertas arqueológicas secretas, a Igreja tenha obtido informações cruciais sobre a arca. Talvez não a arca em si, mas textos, manuscritos ou testemunhos que descrevem sua verdadeira natureza e conteúdo. O que poderia ser tão perigoso? Alguns pesquisadores especulam que a arca não era apenas um objeto religioso, mas um dispositivo tecnológico de uma civilização antiga e avançada, talvez até de origem extraterrestre. Uma fonte de energia, um meio de comunicação, uma arma. As descrições bíblicas de seu poder, menos matar quem a tocasse indevidamente, emitir luz e som menos, soam estranhamente familiares para quem estuda física ou engenharia avançada. Se isso fosse verdade, a narrativa de que o poder vinha unicamente de Deus seria desafiada. O poder seria tecnológico, compreensível, replicável. Isso transferiria o milagre do domínio divino para o domínio da ciência. Para uma instituição cujo poder se baseia na fé e no mistério divino, tal revelação seria catastrófica. Vamos explorar outra possibilidade, ainda mais explosiva. E se a arca contivesse textos que contradizem diretamente os ensinamentos fundamentais do cristianismo? Imagine documentos que apresentassem uma versão diferente da história de Jesus, ou que revelassem que as primeiras comunidades cristãs tinham crenças muito diferentes das que foram canonizadas séculos depois. A Igreja Católica, como a conhecemos hoje, foi moldada por concílios, como o de Nicéia, onde se decidiu quais evangelhos seriam incluídos na Bíblia e quais seriam considerados apócrifos, ou seja, heréticos. O que aconteceria se a arca contivesse um desses evangelhos perdidos? Um que tivesse a autenticidade inquestionável de ter sido guardado junto aos 10 mandamentos? A autoridade do Vaticano em interpretar as Escrituras Sagradas seria posta em xeque. Seria o caos teológico. Essa teoria sugere que o Vaticano, ao tomar conhecimento desse segredo perigoso, teria optado por suprimi-lo. Não por maldade, necessariamente, mas por uma lógica de autopreservação. E na visão deles, para proteger a fé de milhões de fiéis de uma verdade que poderia causar um colapso espiritual. Seria uma escolha entre a verdade histórica e a estabilidade da fé.
Esconder a arca, ou pelo menos o conhecimento sobre ela, seria a única maneira de manter a estrutura de poder intacta. A narrativa oficial da arca como uma relíquia perdida e sagrada é muito mais segura do que a arca como uma caixa de Pandora teológica ou tecnológica. Pense na Inquisição, na queima de textos considerados heréticos, na supressão de cientistas como Galileu. A história nos mostra que a Igreja nem sempre hesitou em controlar a informação para proteger sua doutrina. Esconder a verdade sobre a Arca da Aliança seria apenas mais um capítulo. Talvez o maior deles, nessa longa história de gerenciamento do conhecimento. Claro, o Vaticano nega veementemente possuir a Arca ou qualquer informação secreta sobre ela. Oficialmente, a posição é que o destino da Arca é um dos grandes mistérios não resolvidos da história bíblica. E, para ser justo, não há provas concretas, apenas teorias, especulações e uma teia de conexões circunstanciais. Mas a ausência de provas não é prova de ausência. O segredo, por sua própria natureza, é invisível. Essa ideia nos força a questionar tudo. Será que a fé precisa de mistérios para sobreviver? Ou a verdade, por mais desconfortável que seja, é sempre o melhor caminho? O poder da Arca da Aliança pode não ser o de derrubar muralhas, mas sim o de derrubar as certezas que sustentam nosso mundo. E talvez, por isso mesmo, ela precise permanecer perdida, ou talvez escondida. Escondida não em uma caverna esquecida ou em uma capela remota, mas nos cofres mais profundos e seguros do Vaticano, guardando um segredo tão poderoso que o mundo talvez nunca esteja pronto para conhecer. A verdade, como dizem, está lá fora. A questão é: quem tem a chave para encontrá-la e quem tem o poder para mantê-la oculta? A jornada em busca da Arca da Aliança continua a fascinar caçadores de tesouros, arqueólogos e teólogos. Mas talvez a busca mais importante não seja pela caixa de ouro, mas pela verdade que ela representa. Uma verdade que pode ter sido encontrada e deliberadamente enterrada novamente, não sob areia e pedra, mas sob séculos de doutrina e silêncio. O que você acha? É tudo uma grande teoria da conspiração? Ou há um fundo de verdade nesses sussurros? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é muito importante para continuarmos essa conversa. Muito obrigado por assistir e por fazer parte desta exploração dos maiores mistérios da humanidade. Se você gostou deste vídeo e quer desvendar mais segredos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!